Realmente vale a pena sumir das redes sociais? Bom, eu melhorei absurdamente graças às redes sociais e eu vou contar hoje como elas podem ser úteis para o seu autodesenvolvimento. Eu vou te ensinar como tirar proveito das redes sociais. As redes sociais, elas são ferramentas e dependendo de como você usa elas, elas podem ser boas, ruins ou neutras. É como uma arma. Ela pode ser usada pelo policial para proteger um cidadão ou pode ser usada por um bandido para praticar crimes. WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Kawaii e Telegram são algumas das opções que nós temos de ferramentas de socialização virtual. Cada uma tem suas características e pode servir a diferentes fins para o homem que busca se tornar melhor. Bom, na verdade, existem duas redes sociais aí que eu falei que, a meu ver, elas são realmente inúteis, mas você vai saber quais são ao longo do vídeo. Mas então vamos tentar responder essa questão. Será que vale a pena sumir de todas as redes sociais e nunca mais usar elas? Existem diversas vantagens em sumir das redes sociais, mas antes, o que significa sumir das redes sociais? Sumir das redes sociais pode significar que você não vai mais postar nada sobre si e sobre sua vida. A meu ver, sumir das redes sociais nesse sentido é algo benéfico, pois não existe muita coisa boa e interessante em exibir sua vida privada nas redes, mas existem exceções e eu vou comentar elas ao longo do vídeo. Outra forma de sumir das redes sociais é parar de consumir conteúdos que são gerados e publicados nelas. Por exemplo, parar de ver o feed do Instagram ou os vídeos curtos do TikTok. Essa é outra forma boa de parar de usar as redes sociais, mas existem alguns poréns aqui e eu falarei deles também ao longo do vídeo. No caso dos homens, as redes sociais afetam a mente de uma maneira diferente de como elas afetam a mente das mulheres. Acredito que as mulheres são muito mais prejudicadas do que nós homens com o vício e o uso das redes sociais. O sofrimento masculino com as redes sociais vem com a procrastinação e a preguiça que elas causam, ou seja, elas prejudicam a produtividade masculina. Já no caso das mulheres, o prejuízo das redes sociais se dá no âmbito psicológico, dos sentimentos, das crenças e dos desejos. Alguns homens podem sim, eventualmente, ser afetados nesse sentido, por exemplo, com as redes sociais causando neles inveja, ressentimento, ansiedade, carência, solidão e tristeza. Mas eu acredito que isso seja um fenômeno que aconteça em maior proporção e em maior intensidade nas mulheres. Então, eu considero válida a ideia de sumir das redes sociais nesses dois sentidos que eu falei aqui. Ou seja, parar de consumir conteúdos inúteis, parar de expor sua vida privada e parar de acompanhar a vida dos outros. Mas então, quais são os usos produtivos das redes sociais? Bom, neste exato momento, você está fazendo um uso produtivo de uma rede social. Você está vendo um vídeo que está te ensinando algo e dando um conteúdo de valor. É a prova de que a rede social pode ser interessante. Neste caso, temos que pensar nas redes sociais como plataformas de conhecimento, além, é claro, de plataformas de entretenimento. Eu já aprendi muita coisa aqui pelo YouTube. Tudo vai depender de que conteúdo você consome e de como você consome esses conteúdos. Algumas redes sociais realmente não agregam em nada. Por exemplo, o Instagram não é uma plataforma de conhecimento, e nem o Kawaii ou o TikTok. Pela natureza de seus conteúdos e de sua estrutura de uso, eles provavelmente não são adequados para adquirir conhecimento. Agora, eu já participei de ótimos grupos e páginas no Facebook, grupos e canais no Telegram. Inclusive, eu tenho um canal lá. Também estou ultimamente usando bastante o Twitter, que é uma mistura de notícia e conhecimento. O WhatsApp também sempre foi para mim uma plataforma de conhecimento, mas tem outro aspecto também dessas redes sociais que eu acabei de citar. Elas são plataformas de networking. Meus melhores amigos, como eu já comentei no meu vídeo sobre solitude, são amigos virtuais, amigos que eu fiz pela internet, através de redes sociais. Pessoas que eu jamais encontraria no meu dia a dia e que elas estão espalhadas pelo Brasil e compartilham comigo os mesmos gostos, os mesmos interesses e as mesmas perspectivas sobre o mundo. Isso só foi possível graças às redes sociais. Jamais eu conheceria essas pessoas aqui na minha cidade ou nas cidades em que eu morei. E elas são pessoas que são melhores do que eu, então elas me fazem melhorar. Meu primeiro impulso para deixar de ser burro, por exemplo, na adolescência, veio de grupos virtuais em que eu participava sobre debates de filosofia, direito e política. O surgimento do Bitcoin, por exemplo, veio de uma lista de e-mails e de grupos fechados. Então, mesmo uma coisa grandiosa pode
surgir através de comunidades na internet. Os primeiros pensadores nos temas de relacionamento, mulheres e sedução começaram também com fóruns aqui na internet, os PUAs. Muitos dos tipos de conhecimentos importantes e até mesmo ocultos, que não são ensinados facilmente por aí ou difundidos para o público amplo, nós encontramos em grupos fechados espalhados na internet e em diversas redes sociais. E, a meu ver, isso é legítimo e esse é um uso que deveríamos fazer das redes sociais. Ao se afastar das redes sociais, você se priva de toda essa possibilidade de conhecimento e networking que elas podem proporcionar para você. Então, pense assim, se a rede social é uma plataforma de conhecimento e de networking, então ela pode ser útil e valiosa. E se você usar ela para isso, então é um uso bom e produtivo para o seu autodesenvolvimento. Mas existem usos ruins e improdutivos, e agora eu vou falar sobre como não usar as redes sociais. Assim como as redes sociais como o Twitter, o Facebook, o YouTube, o Telegram podem ser meios de conhecimento e networking, existem redes sociais inúteis e maneiras erradas de usar as redes sociais. Mais adiante no vídeo eu vou falar sobre o Instagram, porque ele realmente pode ter uma utilidade interessante, mas é bem específica. Essas redes sociais, elas também podem ser usadas para coisas inúteis e podem te levar para a perda de tempo, ou seja, para a preguiça e a procrastinação. Os dois vícios totalmente contrários à produtividade. Usá-las meramente para entretenimento é que é o problema. O entretenimento e o lazer, eles são realmente muito importantes na vida de uma pessoa, mas em doses controladas. Se sua vida consiste em lazer, você inevitavelmente vai se tornar um preguiçoso procrastinador, entediado e medíocre. Seguindo essa lógica, eu descartei logo de cara duas redes sociais da minha vida, e eu não recomendo ninguém a usar essas redes sociais. São o TikTok e o Quai. Todo tipo de conteúdo em forma de vídeos curtos tende a ser pouco produtivo, mesmo que ele seja supostamente informativo. Dificilmente um conteúdo rápido vai ter uma profundidade e um engajamento cognitivo que faça você realmente pensar e aprender alguma coisa. Informação também pode ser um entretenimento. Inclusive, o tipo de conteúdo atualmente que mais tem sucesso é o chamado infotenimento, um conteúdo que mistura informação e entretenimento. E isso é interessante porque tenta ensinar algo, transmitir conteúdo de valor, ao mesmo tempo que tenta ser divertido, interessante e cativante. Porém, não se engane e não se iluda. Um estudioso de verdade vai atrás realmente do conhecimento. Ele se aprofunda na busca das verdades, no refinamento intelectual e não vai ficar no nível superficial do entretenimento barato. Qualquer tipo de conteúdo de vídeo curto é inútil. No máximo serve como entretenimento caso seja feito em doses controladas. Pensa assim, se um vídeo não te possibilita abrir um caderno e fazer anotações, então ele na verdade não merece ser assistido. Parece um pouco radical, mas essa é uma boa forma de você cortar conteúdos irrelevantes e inúteis na hora de você usar as redes sociais de maneira produtiva e valiosa. Mas até agora eu só falei sobre como não usar as redes sociais como consumidor de conteúdo. Mas e como produtor de conteúdo? Bom, pode não parecer, mas você também provavelmente é ou já foi produtor de conteúdo. Quando você posta uma selfie inútil no Facebook ou no Instagram, isso é produção de conteúdo. Por um momento agora pense em você como um consumidor de conteúdo de redes sociais mais pessoais, como o Instagram e o Facebook. O que é que você não acha interessante ou não gosta de ver nessas redes sociais que pessoas conhecidas e amigos seus publicam? Só de você responder essa questão já te dá uma boa dimensão do que você deveria ou não postar nas redes sociais sobre si mesmo, sobre sua vida pessoal. Em primeiro lugar, esqueça selfies. Você é um galã? Bom, provavelmente você não é um galã, então não poste selfies. A selfie só tem sentido para homens muito bonitos ou para as mulheres em geral, que são avaliadas quase que exclusivamente ou principalmente pela aparência que elas têm. Uma rede social de uma mulher pode ter todos os dias fotos diferentes de seu rosto e seu corpo, e isso pode tornar a rede social dela interessante. Pois é óbvio que a aparência feminina é um ativo social. No seu caso, se você for um cara mediano, a selfie que você vai postar, no mínimo ela vai ser ignorada. E no máximo, se alguém prestar atenção, vai ver aquilo ali e vai achar ridículo. Bom, tinha um cara da minha faculdade que ele postava várias selfies com textões. Só que ele era um cara muito, mas muito feio. E mesmo assim ele recebia bastante like e comentário. Legal, né? Isso é legal, certo? Ele postava as fotos dele com uns textões nada a ver e ele recebia muito like. Bom, na verdade isso não é nada legal. As pessoas curtiam aquelas fotos dele provavelmente porque ele era um cara legal, ele era um cara simpático, ele era um cara bacana. Mas não porque tinha algum sentido na postagem em si. Não tinha sentido ele postar aquele rosto dele que é feio. Então, assim, não é nem que o rosto dele era mediano. O rosto dele era realmente, ele era feio. E os textos dele eram bem ruinzinhos. Eram uns textos motivacionais meio sem sentido, umas mensagens emocionais. Então, assim, era ridículo. E tinha bastante like. Só que não era pelo rosto dele nem pelo texto. Era simplesmente porque ele era um
cara legal. Outro tipo de postagem complicada que você não deveria fazer nas redes sociais são as polêmicas políticas. Aqui vale o princípio da Mask Pill que eu falei no vídeo anterior e que eu pretendo fazer um vídeo só sobre esse princípio, que é de você ocultar seus verdadeiros interesses, suas crenças, as coisas que você realmente acredita. Não poste nas redes sociais polêmicas políticas. Hoje em dia, a política se tornou uma guerra e isso pode realmente te prejudicar até mesmo na sua profissão. Não poste sobre política. Ela é inútil, é perda de tempo, você não vai ganhar nada e você não vai mudar nada com isso. Ninguém vai mudar com as suas opiniões políticas. E mesmo que eventualmente alguma pessoa mude, não vale a pena o risco e o custo de você perder oportunidades de negócios, de você perder amizades, de você construir em torno de si todo um preconceito que vem junto às ideias políticas. Se quer discutir política, discuta isso de maneira privada, em grupos e páginas fechados, em fóruns que sejam feitos para isso. Não discuta na sua rede social pessoal. Na cidade em que eu morava, por exemplo, existiam empresas que literalmente deixavam de contratar pessoas porque elas defendiam certos políticos e partidos, principalmente naquela época da polarização da eleição presidencial. Então isso vai além de ser uma coisa estúpida e inútil. Pode ser realmente prejudicial para a sua vida. Adote a Mask Pill dentro das redes sociais pessoais. Sua influência política é nula, você não vai mudar nada, sua opinião não tem significado, então não poste ela ali. Se você quer discutir política por uma questão de entretenimento e desenvolvimento intelectual, faça um grupo privado sobre isso com pessoas que saibam do que elas estão discutindo. Eu, por exemplo, eu gosto de discutir filosofia política, eventualmente eu participo de algumas discussões sobre teoria geral do Estado, direito, ética, eu discuto tudo isso, mas tudo isso eu faço em grupos privados fechados com pessoas que são capacitadas para isso, pessoas que têm formação, que têm muito estudo e muito repertório. E o meu objetivo ali não é converter ninguém, é simplesmente o meu desenvolvimento intelectual e espiritual. Outra coisa que eu não recomendo é postar texto intelectual em rede social. No Bostil, as pessoas detestam a inteligência e a cultura, e as pessoas têm nojo e raiva de gente mais inteligente do que elas. Qualquer demonstração de inteligência que você faça é considerada arrogância. Infelizmente, vivemos em um país complicado e os dados educacionais eles mostram isso. Eu já tentei postar textos intelectuais no passado e ou esses textos eram completamente ignorados, ou você vai ficar conhecido como uma pessoa chata e tediosa, arrogante, se acha intelectual. Então, eu comecei a guardar isso só pra mim e eu só posto textos intelectuais nos grupos com amigos, onde eles realmente vão ler, refletir e até comentar o texto, discutir, concordar ou discordar. Com texto intelectual, eu quero dizer textos que tragam uma reflexão, que tragam algum conhecimento, algum conteúdo, algum repertório, que exijam uma leitura, que exijam um momento ali da pessoa se concentrar. As pessoas não fazem isso em redes sociais, então não adianta ficar postando textão lá no Facebook ou postando textão em, sei lá, em qualquer outro tipo de rede social. As pessoas não leem, não estão nem aí. Elas vão ignorar você ou vão te considerar arrogante simplesmente porque você está demonstrando um pouquinho de conhecimento. Isso leva a outro ponto também, que são aquelas mensagens morais e emocionais. Eu vejo isso muitas mulheres postando, né? As mulheres adoram postar essas mensagens emocionais, aquelas fotinhos batidas com os textos emotivos ali, geralmente demonstrando carência, demonstrando um estado de depressão, sei lá. São mensagens morais e emocionais. Enfim, isso aí claramente é coisa de mulher, tá? Eu não estou aqui atacando a sua masculinidade. O que eu estou dizendo é que apenas mulher pode fazer esse tipo de postagem e isso ser de alguma forma interessante para as outras pessoas. Geralmente para homens que estão ali querendo ter alguma coisa com ela. Para o homem isso não faz sentido nenhum. Inclusive você vai acabar perdendo respeito ou vai ser só ignorado pelas pessoas. O homem ele nunca é avaliado pelo que ele é, pelas crenças que ele tem ou pelos sentimentos que ele está sentindo. Ele é avaliado pelo que ele é capaz de fazer. Então não tem sentido nenhum você postar nas redes sociais mensagens morais e emocionais ao estilo daquelas mulheres que ficam postando textinhos com uma foto de um pássaro no fundo, falando de quão triste é a vida, de que momentos melhores vão vir e não sei o que. Isso aí não tem sentido. Não poste esse tipo de coisa, né? Eu acredito que isso aqui já é conhecimento geral, nunca vi homens postando isso, mas enfim, né? Fica aí frisando, porque por mais que o homem não poste esse tipo específico de mensagem emocional, os homens adoram postar mensagens morais, dizendo o que deveria ou não deveria ser feito, do que as pessoas deveriam fazer, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Isso é irrelevante. Simplesmente não poste esse tipo de coisa. Bom, e considerando esse princípio que eu disse até aqui, então qual é a melhor forma de você usar as redes sociais pessoais? Aquelas redes sociais que você usa com as pessoas do seu dia a dia, pessoas que você conhece, pessoas que você tem amizade. Bom, para responder essa questão, a gente tem que pensar nas redes sociais como redes sociais de status. E aqui eu vou me limitar basicamente ao Instagram. Eu
Eu acho que não tem outra que seja relevante para essa finalidade. Mesmo o Facebook já perdeu a influência que tinha no passado, mas ele também pode ser encaixado nisso que eu vou dizer aqui. O Instagram, ele é uma rede social de fotos e vídeos, principalmente. Existem, a meu ver, 3 modos de um homem se aproveitar do Instagram para construir o seu próprio status pessoal. Note que isso é a finalidade de uma rede social pessoal masculina. Construir status. O que é status? É reconhecimento, é prestígio, é adquirir o respeito das outras pessoas e ser desejado pelas mulheres. Então tem respeito dos outros homens e ser desejado pelas mulheres. Bom, existem, a meu ver, 3 modos de um homem se aproveitar do Instagram para construir o próprio status. Só que cada tipo de uso vai depender muito da sua condição de vida. O cara que é rico e livre, ele pode usar o Instagram para postar o seu lifestyle com fotos dos lugares em que ele visita, das coisas que ele tem. E isso realmente é para poucos, então eu vou descartar esse cenário, esse primeiro uso aqui. O segundo uso é o uso do afegão médio, que eu acho que seria interessante, que seria o lifestyle da correria, ou seja, fotos do seu trabalho, da sua faculdade, das atividades que você pratica, se você pratica arte marcial, se você vai à academia. Isso é interessante porque é uma coisa que o homem médio pode mostrar e que mostra que ele está fazendo algo. Lembrando que a medida de valor masculino é o que ele é capaz de fazer. Então, se você é capaz de treinar, se você é capaz de praticar uma arte marcial, de fazer uma corrida, se você é capaz de ir a uma reunião de negócio, do seu trabalho e tal, você consegue tirar fotos disso, você consegue marcar esses momentos, é uma coisa que pode ser interessante para preencher as suas redes sociais. O difícil é você conseguir fazer com que essas fotos sejam realmente interessantes. Então, você vai ter que pensar em estratégias, em criatividade para você tirar fotos mais ou menos bacanas, um bom enquadramento, usar toda uma boa situação, uma boa perspectiva para você conseguir registrar o seu dia a dia de correria e postar na rede social. Vai ser tão interessante quanto o lifestyle do cara rico que ostenta? Não vai ser tão interessante, mas pelo menos você vai estar acima do cara que fica postando selfie ou fotinho com a família no sábado à tarde. É bem diferente as duas coisas. O terceiro modo de você tornar a sua rede social interessante é você ser bonito ou ter um shape muito foda e postar fotos do seu próprio corpo. Isso aqui é uma exceção ao princípio de não ficar postando selfies, mas o ideal mesmo é que, mesmo você tendo um corpo foda, é interessante que essas fotos sejam o mais naturais possíveis, ou seja, em ambientes como piscinas, praias. Uma foto aleatória do seu shape no seu quarto pode ficar meio esquisito, mesmo que seu shape seja muito legal. E agora eu vou falar sobre uma situação especial para quem usa a rede social e que deveria sim expor a própria vida e que isso aqui faz sentido. Mas é só num cenário e para uma finalidade, quando se trata de questão de profissão ou de negócio. Isso é totalmente diferente. Se você trabalha com alguma coisa que dependa de ter uma boa rede social, pode ser interessante mesmo que você tire fotos do seu dia a dia, fotos suas, para mostrar que você é uma pessoa comum e para criar proximidade com seus parceiros, com seus clientes. Obviamente, tente aplicar os princípios de tirar fotos interessantes, bacanas, que mostrem o seu dia a dia, a correria do seu dia a dia. Isso é uma situação excepcional, porque daí as fotos comuns do dia a dia vão ser realmente importantes aqui, porque elas podem trazer também até mensagens morais e mensagens emocionais. Isso é uma questão de criação de vínculo com potenciais clientes ou com parceiros e potenciais parceiros de negócios. A finalidade aqui é você se tornar conhecido por essas pessoas, elas criarem uma confiança, uma intimidade com você. Então as postagens recorrentes, mesmo que simples, vão ser importantes para isso. E claro, você sempre vai usar isso com a finalidade de divulgar o seu negócio ou os seus serviços, as suas capacidades. Isso cai bem para advogados, médicos, eletricistas, enfim, diversos profissionais aí que dependem de reputação e de conhecimento de outras pessoas para poder criar uma carteira de clientes. Num caso mais profissional, não apenas você vai criar proximidade e intimidade com seus clientes e parceiros, como também você vai poder usar uma divulgação ali nas redes sociais, inclusive até, quem sabe, adotando o tráfego pago. Mas aí isso aí já é outra história. Bom, enfim, então fica aqui o meu vídeo. Sumir das redes sociais pode ser interessante em alguns sentidos, mas não em todos os sentidos. O Instagram, ele é uma rede social que pode causar danos mentais em você, mas ele causa danos principalmente nas mulheres. O principal problema dos homens com as redes sociais são os vícios de procrastinação e da preguiça, que
que elas acabam promovendo. O YouTube, o Facebook e o Twitter podem ser redes sociais de conhecimento, de informação e de networking, e devem ser usadas com sabedoria e podem realmente ajudar aí muito no autodesenvolvimento. No caso das redes sociais pessoais, como o Instagram e o Facebook, não fique postando sobre polêmicas morais e políticas, evite mensagens morais, emocionais e intelectuais inúteis, ninguém liga, ninguém vai ler isso, não tire selfies, você não é um galã ou um supermodelo. E quanto ao TikTok e ao Quay, eles são inúteis, são redes sociais como entretenimento, fútil e barato e superficial, ou seja, eles são perda de tempo. Não consuma conteúdos inúteis como memes e videozinhos curtos infanto-juvenis. Não participe desses grupos de gente burra para discutir burrices. Evite páginas de coisas fúteis e não faça postagens idiotas que ninguém vai ligar, ninguém vai assistir, ninguém vai ver, ninguém vai levar a sério. Se um conteúdo não pode te levar a fazer alguma anotação num caderno sobre ele, então esse conteúdo não tem valor. Por isso, eu descarto por princípio as redes sociais baseadas em vídeos curtos e os conteúdos pessoais das redes sociais de status. Eu não fico acompanhando a vida dos outros, eu não estou nem aí para as fotos das outras pessoas, para o ambiente delas, para o que elas fazem no dia a dia delas. Não perco meu tempo com isso e recomendo que você também não perca o seu tempo. Agora, se você quer aprender a como desenvolver uma rotina longe dessas redes sociais, mas ao mesmo tempo aproveitando exclusivamente o crescimento pessoal que elas podem te dar, eu recomendo que você desenvolva uma rotina fantasma e faça o modo ghost. E eu falo sobre isso neste meu vídeo. Então assista